Reza a lenda que a botija é um tesouro que pode ser em dinheiro, notas ou moedas, ou ainda formado por joias como ouro, prata e brilhantes. Esse tesouro foi escondido numa residência por alguém que queria preservar a sua fortuna dos ladrões. Talvez apenas dos curiosos, mas morreu antes de desfrutar da riqueza. A dinheirama pode estar disfarçada nas paredes, no assoalho, no forro, no quintal da propriedade, próximo a uma árvore, ou embaixo de uma pedra antiga. Bem, parece coisa de filmes de piratas. E para achar uma botija, é necessário ter coragem de enfrentar forças sobrenaturais. Segundo a tradição, as botijas são uma das razões da existência de casas assombradas. Algum espírito permaneceria ligado ao dinheiro escondido, não podendo descansar até que venha a ser encontrado. E quando alguém descobre a botija, a alma está livre do seu fardo. E os que enfrentam esses fantasmas logo ficam ricos. A localização da botija tem que ser comunicada de forma mediúnica a quem terá a sorte de encontrá-la. Pode até existir suspeita ou registro de onde estaria o tesouro, mas um espírito deve manifestar o desejo de que uma determinada pessoa ache a riqueza escondida. A mensagem é transmitida em forma de aparição espectral, ou por meio de um sonho, em que o morto passa as coordenadas e pede que sejam rezadas missas para ele poder entrar no céu, pois padece no purgatório para pagar os seus pecados. Se não for assim, será impossível determinar o paradeiro da botija, e ela permanecerá encantada para sempre. Num sítio, na bela localidade da Serra Negra, município de Bezerros, no agreste de Pernambuco, agricultores viveram uma terrível experiência envolvendo o tal tesouro das almas. Na propriedade havia duas pedras enormes que se juntavam, formando uma gruta. Certa noite, o marido recebeu em sonho a orientação que fosse sozinho até a gruta para lá achar uma botija. Ele acordou agoniado e comentou com a esposa que, descrente, falou apenas para ele rezar por aquela alma e esqueceu o pesadelo. Mas noite após noite, o sonho se repetiu e o homem contou a um amigo, que se dispôs a ir com ele até o local indicado. E assim o fizeram na noite seguinte. Ao chegar à gruta, começaram a cavar usando pás. E quando os dois estavam bem entretidos na ânsia de encontrar a dinheirama, do nada veio uma forte ventania. E o vento se seguiu o barulho de trotar de cavalos. Ao longe, pela escuridão do matagal, os dois logo avistaram uma chama se aproximando. E aquela chama estava acompanhada com um trotar de cavalos. Logo eles perceberam que um cavalo negro se aproximava. Porém, no lugar da cabeça do cavalo havia enormes labaredas de fogo. E além do trotar do cavalo estar por todos os cantos, daquela criatura também emanavam gritos horríveis. Era como se fossem gritos de sofrimento de várias pessoas. O amigo soltou a pá e começou a correr. O homem que havia sonhado com a botija ignorou o fato e permaneceu cavando. Aquele cavalo negro com cabeça de labaredas de chama logo desapareceu. Mas de repente, um manto negro logo caiu sobre ele.
e assim o fez perder os sentidos. De manhã, ele foi encontrado caído dentro do buraco que havia cavado. E também estava em cima de potes cheios de algumas pedras negras que pareciam carvão. Os seus amigos o levaram para casa ainda desacordado. E ele, ao recobrar os sentidos, contou que viu aquela mula sem cabeça e ainda que ouviu gritos quando a escuridão se abateu sobre ele. E à tarde, ao se deitar na rede de casa, ele sentiu um forte tapa no rosto. E assim ficaram-lhe as marcas de 5 dedos. E a partir desse dia, ele não teve mais sossego. Ele ouvia vozes que diziam: "Por que não foste sozinho? Por que não me ouvistes?" E até o último dia da sua vida, ele nunca mais teve sossego. Bem, situação bem diferente aconteceu com uma costureira do município de Cabo de Santo Agostinho. Ela sonhou com um holandês que teria lhe falado de uma botija cheia de ouro, localizada no chão da casa de uma professora. Ao ouvir isso, o namorado da filha dela revelou para a sogra que também havia sonhado com um estrangeiro, vestido de branco, e que o mesmo lhe falava de um tesouro escondido, porém sem contar o paradeiro do ouro. O rapaz era pedreiro e fazia uma reforma na residência de uma professora, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. E logo, a sogra e o genro deduziram qual a localização da tal botija. Combinaram então de desenterrar tal fortuna, operação que seria feita sem conhecimento da dona da casa. Mas no local indicado pela alma penada, só foi encontrado um vaso de barro quebrado e cheio de pedras. A costureira não se conformou e levou o caso à polícia. Acusou o genro de visitar antes o ponto indicado pelo espírito sofredor, para pegar o tesouro e vender. A queixa foi registrada e a polícia chegou a iniciar as investigações, e é claro, não deram em nada. A disputa gananciosa pelo suposto tesouro só provocou o rompimento do namoro entre o pedreiro e a filha da costureira. Boa noite. Olá, Fael. Me chamo Flávia. Tenho 17 anos e sou de Campo Grande. Hoje trago um relato muito interessante de botija assombrada que ocorreu com o meu avô ainda em sua juventude. Bem, ele nasceu em 1935, mas é um senhorzinho bem lúcido de suas palavras. E contarei os fatos aqui narrados por ele, em suas palavras, para melhor entendimento do relato. Boa noite, me chamo José e tenho 86 anos. E hoje trago a história dos meus bons tempos de juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quando eu era menino, se ouvia constantemente as histórias a respeito de botijas de ouro, que volta e meia alguém encontrava e tornava-se rico da noite para o dia. Contavam-se mesmo histórias detalhadas de pessoas muito conhecidas na comunidade que estavam bem de vida, pois haviam encontrado uma botija de ouro. Segundo diziam, na época da Guerra do Paraguai, as pessoas guardavam seus tesouros em botijas enterradas sobre coposas árvores para protegê-los. E com a morte dos seus proprietários, tais botijas em um pote de barro cheio de ouro lá ficavam para sempre,
até que alguém as encontrasse. Um velho índio sempre aparecia lá por minha casa, e eu lhe oferecia sempre um prato de comida. E por isso, ele foi firmando uma sólida amizade comigo. Mas certo dia, ele me disse que tinha uma botija cheia de ouro e que me daria, desde que eu fosse arrancá-la à meia-noite. Ele me disse que alguém da guerra do Paraguai havia lhe dado. Então, ele me daria a botija em troca de um cavalo aperado, para ele viajar para baixo da Serra de Maracaju, onde ele tinha um filho. Bem, eu contei a história para o meu pai, que foi contrário à minha ida de ir arrancar a botija, alegando ele que poderia ter perigo. E disse o meu pai que ouro iríamos arrancar do nosso cafezal. Lavoura grande, que infelizmente a geada de 1953 cuidou de dizimar e levar o meu pai à falência. Bem, certo dia, um vizinho, o João Garcia, ele veio me dizer que um defunto o havia assombrado, puxando ele pelo pé, e falou para ele ir arrancar uma botija de ouro. Porém, ele não tinha coragem de fazê-lo. E passados alguns dias, lá vinha o João Garcia de novo a dizer que o tal defunto novamente o puxara pelo pé, exigindo que ele fosse buscar a botija de ouro. E assim, lhe dando uma complicada maratona para encontrá-la. Mas alegava ele que lhe faltava coragem para enfrentar a empreitada. E como eu tinha passado pela experiência do velho índio, que tendo a minha recusa, ele deu a botija para outra pessoa, que realmente foi no local, na raiz de uma grande figueira, e de lá ele arrancou o tesouro. Bem, como eu já havia passado por essa decepção, desta vez eu pensei, não contarei nada para o meu pai. E falei para o João Garcia que desta vez eu iria arrancar a botija com ele. Bem, tinha que ser numa sexta-feira à meia-noite, e o local era bem longe. E por isso, fomos eu e o João Garcia de bicicleta ainda de dia, pois faríamos uma exploração prévia do local onde estaria o tesouro do tal defunto. E o tesouro estava na velha estrada de Itaium. E nós tínhamos que encontrar um velho cemitério no campo, e de lá encontrar uma sepultura com uma cruz de ferro, onde estaria enterrado o tal defunto. E quando fôssemos arrancar a botija, teríamos que passar por lá, dar 3 tapas nessa cruz e depois ir arrancar a botija ao pé de um enorme angico. Na sexta-feira à tardinha, montamos em nossas bicicletas, eu e o João Garcia. Estávamos com as ferramentas e uma garrafa de chica boa na garupeira. E então fomos nós arrancar a tal botija. Passamos altas horas da noite no cemitério, e como haviam lá 3 sepulturas com cruzes de ferro, demos em todas elas 3 tapas, e então seguimos para o angico, onde realizaríamos a escavação. E ali ficamos até quase derrubar a árvore, e sem encontrar a tal botija. E ali só encontramos um formigueiro. O tal defunto prevenira ao João Garcia, em suas aparições, que durante a escavação, o defunto iria aparecer para ele montado num bode preto de olhos vermelhos. E aquele bode subiria e desceria da árvore. Porém, não era para ele se importar com aquela assombração. E assim, quando ouvíamos alguma vaca
berrar lá naquele campo, nós já falávamos: é, lá vem o bicho. Porém, ele não apareceu por lá. O dia estava clareando e nós já estávamos cansados de tanto cavar. E também estávamos quase derrubando o angico e nada encontramos. Desanimados, decidimos ir embora e sem levar ouro algum. Embrenhamos na mata para pegar a estradinha de volta para casa. E um pouco mais adiante, encontramos um senhorzinho vindo em nossa direção. Ele mastigava um pedaço de bambu verde, passou por nós, deu bom dia e respondemos cordialmente. Daquele senhor exalava um forte cheiro de caatinga. E ao passar por ele, seguimos o nosso caminho e foi aí que escutamos um berro. Olhamos para trás e o senhor havia desaparecido. Porém, ali estava um bode preto comendo mato. Ele olhou diretamente para nós e foi aí que notamos os olhos vermelhos da criatura, que parecia o Tinhoso em pessoa. Em seguida, o bode começou a berrar e a rir ao mesmo tempo. Abaixou a cabeça e fez menção de correr para cima de nós. Então saímos dali correndo o mais rápido que conseguimos. E depois desse dia, eu tirei a ideia da cabeça de ficar rico por meio de botijas. Pois hoje eu tenho certeza que essas coisas de botijas são tudo assombradas. Boa noite.